Então, vamos tentar começar. Vou pedir que a Zoé faça uma oração por nós e na sequência, passo a palavra para a Ivonete, certo? Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus, Pai maravilhoso. Obrigado pelo descanso da noite, pelo novo dia que o Senhor já nos oferece. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver hoje de forma que agrade o Senhor. Neste momento, pedimos a Deus a orientação do Espírito Santo para que a sua palavra seja entendida verdadeiramente como ela é. Abençoa a nossa professora, abençoa cada um dos alunos, para que nada venha atrapalhar o nosso entendimento nesta manhã. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, Ivonete, então lá, a palavra é sua, querida. Bom dia para todo mundo, novamente. Estou com esse desafio de tocar a escola hoje, né? Como todo mundo sabe, dar aula nessa sala não é fácil. É difícil, mas, ao mesmo tempo, é gostoso porque a gente pode contar com a contribuição de todos, né? Não é aquela sala que o professor fica falando, e os alunos ouvindo, e termina a aula, parece que só o professor sabia e pronto, acabou. Eu, como sou professora, né, então já pego bastante turmas, né, com esse perfil, né? E essa sala da escola dominical, a classe alternativa, é uma classe bastante interessante, porque todo mundo participa, todo mundo sabe um pouco, pelo menos, a gente aprende uns com os outros, né? E, mais uma vez, eu vou contar com isso, porque a lição parece bastante simples, esse conteúdo parece bastante simples, mas, assim, não é tão simples, não, viu? Quem leu, acho que teve essa sensação da simplicidade, mas quando termina a lição, a gente fica pensando exatamente qual que é a lição, qual que é o conteúdo mesmo. Então, eu fiz aqui um resuminho. Vamos começar lendo o texto de Zacarias, né? A Luciana vai colocar para nós aqui o texto de Zacarias, que é o texto da lição. Zacarias 8, de 1 a 17. Eu mesma vou fazer a leitura. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, e vós que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais,
nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste na maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Com licença. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que odeio, diz o Senhor. Amém. Bom, esse é o texto, né, de Zacarias, que a gente vai se orientar. O objetivo da lição é refletir sobre a importância e o conteúdo da evangelização. Que conteúdo é esse, né? As boas notícias da graça. Então, nós vamos hoje refletir um pouco sobre esse assunto. Para isso, nós vamos começar ouvindo as boas notícias que eu pedi que vocês trouxessem. Né? Alguém trouxe aí alguma boa notícia? Vamos lá. Tá desligado. Tá. Ontem eu estava assistindo televisão aqui em casa, noticiário, eu gosto sempre de estar assistindo, enfim. E aí, no noticiário regional aqui de Campinas e Piracicaba, que é uma região metropolitana, como a gente chama, veio uma notícia assim, tão singela e ao mesmo tempo tão interessante, porque assim, vamos pensar que Campinas é meio que um centro cultural e acadêmico do Brasil, né? A gente tem aqui a Unicamp, que é uma imensa universidade com produção científica de altíssimo nível, acompanhando as universidades mais internacionais, enfim. E é uma cidade bem servida, sob vários pontos de vista, próxima a São Paulo, enfim. E aí, assim, um pequeno bairro da cidade, uma moça resolveu tomar a iniciativa de construir um pequeno lugar assim para criar uma biblioteca da comunidade. E aí ela relata rapidamente assim que desde a construção, uma coisa muito simples, uma área assim de, sei lá, de uns 4 por 4 metros, uma coisa desse tipo, né? Encostada num morrinho, assim, dentro de uma favelinha, aquele espaço, e ela diz assim, ó, desde os pedreiros, né, eles deram o seu trabalho, contribuíram com o seu trabalho nos fins de semana, e outros deu cimento, enfim, aquelas coisas das campanhas comunitárias, né? E aí ela começa, a partir daí, a receber, né, doações de livros, assim, então, aí a gente vai olhando, e o repórter cinematográfico vai passando, assim, títulos de altíssimo nível, tudo muito bonito, tudo novo, assim, né? As editoras dando uma caixa de livros, a outra não sei quem, pessoas que foram doando das suas próprias bibliotecas, enfim. Então, o embrião, assim, de um lugar, né, do pensar e do refletir. Eu chamo muito a atenção porque, assim,
Não é que não tenha na cidade, porque, claro, é uma cidade desenvolvida, certamente tem inúmeros espaços, mas é o olhar, né, de alguém valorizando aquela comunidade e dizendo, não, a cultura pode vir aqui, né? A arte pode vir aqui, enfim. Então, eu achei assim, tão singelo, tão... E aí ela vai relatando que as pessoas, então, estão dando do seu tempo para ir ajudar a cuidar, para ir atender, enfim. Não é? Tudo assim, numa lógica muito simples de cada um dando o que tem, desde o seu tempo até as coisas materiais. Né? Então, assim, foi muito comovente para mim. E eu pensei comigo, assim, tem horas que a gente olha para esse país e pensa assim, não tem mais solução, né? Cada vez vem notícia mais trágica de problemas do meio ambiente, tudo isso que a gente está acompanhando. E eu pensei, quando a gente olha para uma iniciativa dessa, a gente ainda pensa que tem possibilidade, né, de reconstrução de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais fraterna. Por aí é fora. Essa é a minha historinha. Beleza. Mais alguém? Pode falar, Luciana. Eu vi uma notícia hoje que a família do Moise, né, aquele congolês, ganha concessão do quiosque onde ele foi morto. Então, assim, de uma notícia tão trágica e tão triste, né? Agora a prefeitura quer transformar aquele local em um memorial da cultura africana e oferecer vagas a refugiados. Então, achei que também uma notícia, em meio a uma tragédia, uma notícia tão triste, né? Ter uma notícia assim, boa, né? Uma notícia que dá esperança. Vai lá, mais alguém? Pode falar, Vilna. Eu posso dar assim, uma alegria pessoal? Claro, eu pensei em você, inclusive, quando eu estava lendo, falei assim, a Vilna tem uma notícia muito boa. O seu netinho, eu pensei. Eu vou resumir, Pacas. Então, desde que começou a pandemia, eu pedia, fazia muita oração, pedia muito Deus para Ele dirigir minha vida e me mostrar o que fazer, depois de ter passado a vida inteira lá no Bennett. Então, eu falei que eu encontre uma motivação, um propósito para continuar animada, alegre, feliz. E aí eu fui procurando, vendo, comecei a assistir live à beça, busquei. E aí eu cheguei no clube onde eu frequento sempre, meus filhos foram criados lá, aí soube que ia ter eleição agora para conselheiro. Aí eu falei, mas agora, achei que foi assim a mão, sabe, de Deus me levando. Cheguei lá, estava na hora, preenchi a ficha e o título está no meu nome. Então, eu posso me candidatar. Quando o meu marido, ele era sócio, vendeu para fazer uma coisa rápida na base informática que ele tinha, um investimento maior. Eu chorei muito, aí ele falou, não, antes de um ano eu compro outro título no seu nome. Eu peguei, fiquei quieta, não falei mais nada, e aí, antes de um ano, ele me chamou para jantar no Rio Sul, aí lá falou, aí eu chorei outra vez. Já. Aí eu peguei e falei, que bênção de Deus coincidir com essa abertura, e eu estar frequentando o clube, e aí poder ser. Então, fui falar com Moisés e a Paula, Moisés, o quê? Aí a Paula também, o quê, mamãe? Mas que absurdo! Qual é seu objetivo? Eu falei, o objetivo você escreve, porque eu tenho um propósito. O objetivo é tão simples, Paula, que você pode até escrever para me ajudar. Aí ela ficou seríssima, eu levantei da mesa, fui lá, continuei e tal. E aí, só sei que hoje eu estou fazendo o santinho que a gente faz para distribuir, Vilna Baggio, depois eu ponho aqui para vocês verem numa outra coisa. Vilna Baggio, o número do título, 1907, e embaixo, social. E o social é o que eu fazia no Bennett, é cultural. Então, eu falei, eu vou continuar fazendo, escrevi até alguma coisa também sobre isso. Então, essa é a minha notícia. Que bom. Eu rodei a baiana.
Muito bom, muito bom. A carioca. Rodou a carioca. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Luiz Pode chegou falar, agora. Zoé. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Vamos lá, Zoé, pode falar. Tá me ouvindo? Tá. Eu acho que a minha, diante dessas que já foram colocadas, é quase como uma gotinha, bem pequenininha, mas foi a minha experiência esta semana. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela, e parece que a palavra de Deus estava meio esquecida na cabeça dela, não sei, esse foi o meu julgamento. E aí, o que eu comecei a fazer? Algumas mensagens que eram tocadas no meu coração, do No Cenáculo, eu fotografava e mandava para ela, você mandando para ela. Aí, quando foi esta semana, ela falou assim, Zoé, como é que eu faço para eu assinar o No Cenáculo? Essas mensagens têm tocado tanto na minha vida. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque eu não queria oferecer, perguntar se ela gostaria. Aí ela veio me falar e eu fiquei feliz. E eu acho que isso, para mim, valeu muito. Essa é a minha notícia. Essa é uma notícia excelente, que todas elas têm tudo a ver com a nossa lição, né? Mas essa parece que é muito mais específica da lição até. Mais alguém? Quando eu estava buscando boas notícias no jornal também, eu abri o jornal tentando achar boas notícias, não achei não, viu? Mas aí eu fui me lembrando das boas notícias pessoais mesmo. Lembrei do netinho da Vilna, que estava doente, que passou por um período internado, e que, graças a Deus, hoje está bem. Lembrei do meu sobrinho, que teve Covid, ficou muito mal, mas nós recebemos a boa notícia de que ele está bem, e assim por diante. Fui lembrando disso. E ainda na linha do que a Rosa estava falando, antes de ontem, no jornal, também mostrou uma escolinha no interior do Pará, que dá aula para crianças carentes. A escola parecia ser muito boa, né? Aula de graça, escola boa, fundada por um indiano. Acho que tem alguma coisa a ver com alguma religião indiana, né? Mas assim, a gente via que é uma escola que estava dando oportunidades para crianças carentes terem boa escola, boa educação. Isso também anima a gente, né? Porque a gente não pode só ver as más notícias. Às vezes, eu fico até, desligo o jornal, não leio o meu jornal, que eu tenho assinatura, fico um tempo sem ver, para poder respirar um pouquinho das más notícias, para poder ter um pouco mais de esperança, né? Então, a nossa lição hoje é sobre notícias também, né? Boas notícias da graça, né? Então, como é bom a gente ouvir boas notícias, né? Como é bom de ouvir boas notícias. E ouvir boas notícias da graça é melhor ainda, né? Mas antes da gente entrar exatamente nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse texto de Zacarias, né? O contexto da missão, né, de Zacarias, né? Bom, como todo mundo sabe, o povo estava vivendo a dominação do Império Persa, né? E Ciro, que era o imperador no período, ele inaugurava uma nova forma de se relacionar com os povos dominados, né? Não porque ele era um cara bonzinho, né? Mas porque ele queria garantir a unidade do império e a estabilidade na arrecadação de impostos, né? Nós lemos que Deus foi conduzindo, né, esse momento na história do povo de Israel, e certamente esse interesse também do Ciro aí, esse interesse, não sei, mas o comportamento dele, né, tinha a ver com o plano de Deus para o povo também de Israel, né? Então, para o Ciro alcançar esse objetivo, né, ele propôs, né, garantir a volta das pessoas exiladas, né, e dar certa autonomia
das regiões que eram dominadas, né? Incluindo isso aí a restauração dos cultos religiosos. E nesse contexto, ele prometeu a reconstrução do Templo de Jerusalém. O problema é que ele estava demorando muito para cumprir com essa promessa. E isso deixou o povo desanimado, né? Entrava ano após ano e a promessa não era cumprida, o povo foi ficando cada vez mais desanimado, né? E outro problema que estava acontecendo é que os samaritanos se opunham à construção desse templo. Eu, na verdade, não entendi muito bem por causa dessa oposição, talvez vocês possam ajudar nesse sentido, mas havia essa oposição dos samaritanos em relação à construção do templo. Com certeza tem uma história por trás disso, né? A situação de dominação também era desanimadora por si só, né? O povo estava servindo a outro povo na sua própria terra, né? Não podiam viver plenamente a sua cultura, a sua religião, a sua própria vida no seu próprio território. Esse também era um contexto de bastante desanimação, né? Não podiam usufruir dos frutos do seu trabalho, porque eram servos, né? Estavam trabalhando, vivendo como escravos para o império. Então, era um contexto bastante desanimador, muito triste, e é nesse contexto que Zacarias anuncia a importância da reconstrução do templo, né, animando e educando o povo. Então, ele começa a sua missão tentando animar o povo para a construção do templo, né? Os capítulos 7 e 8 de Zacarias encerram as narrativas das visões, né? Ele vinha falando das visões. E faz críticas ao jejum enganoso, né? Isso sempre em nome de Deus, né? O Deus falando, e ele fala sempre em Senhor dos Exércitos, né? Faz crítica ao jejum enganoso, né? Mostrando qual que era a razão do sofrimento do povo. Então, o povo estava sofrendo porque não estavam vivendo conforme a vontade de Deus, né? Não estavam fazendo as coisas que Deus mandava fazer. Esses dois capítulos apontam para um futuro de justiça, paz e redenção, né? Vejo nisso a relação da lição com o texto de Zacarias. Então, o Zacarias vinha apontando, né, que, embora o povo estivesse vivendo nesse contexto tão ruim, desanimador, então o futuro é um futuro de justiça, de paz e redenção, né? E assim, a relação que eu faço desse texto com a lição é exatamente isso, né? Assim como Zacarias estava animando o povo, tentando mostrar um futuro melhor, um futuro de justiça, de paz e de redenção, então a lição traz essa proposta para a gente também se animar e levar para as outras pessoas, né, esse futuro, apontar esse futuro de justiça, paz e redenção, né? Apesar de não ter certeza de que o anúncio desse profeta tem alguma relação com a graça, eu não consegui muito relacionar com a graça, uma vez que graça é coisa do Novo Testamento. Então, mas se a gente entender graça como justiça, paz e redenção, então a gente consegue fazer essa relação, né? Os autores da lição nos desafiam a anunciar as boas notícias da graça, unindo de forma genuína as palavras e ações. Então, a provocação é que nós vivamos, né, de forma que façamos essa relação genuína, né, das palavras, daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, né?
Então, o texto, eu tirei um pequeno texto da lição, né? Num tempo de muita tristeza, luto, desânimo, corrupção e descrença, a evangelização como anúncio da graça e denúncia do pecado se faz muito necessária. Então, nesse sentido, eu tenho duas questões aqui, né? A lição traz duas questões. Quais os desafios que o presente tempo oferece à evangelização e como a igreja precisa se posicionar diante disso? Antes da gente refletir em relação a essas duas questões, eu agora tenho mais duas questões que eu acho que são bastante necessárias para a gente tentar responder essas primeiras. A primeira, o que é graça? Acho que a gente precisa discutir um pouquinho, né, o que é graça, porque tem que estar bastante claro, uma vez que nós estamos refletindo sobre o anúncio das boas notícias da graça. Então, eu gostaria que vocês falassem, né? Quero provocar, inclusive, a Rosa, porque eu gosto mais da fala da Rosa sobre graça. Aliás, eu fui entender melhor o que é graça com a Rosa. Oi, querida. Então, eu acho que a graça eu vou dizer o que eu já disse 1000 vezes aqui, né? A graça é tão exuberante, o amor de Deus que se revela ao nos amar e ao dar o seu filho por cada um de nós, é tão densa que acho que conceituar, definir, eu sempre acho muito difícil. Wesley faz isso, né? A Teologia da Graça de Wesley, ele esmiuça isso nos mínimos detalhes. Mas, no fundo, a experiência da graça, então, passa pelo corpo, passa pelo sentimento, passa por se sentir acolhido, né, pelo espírito de abertura de Deus para nos receber, né, e nos amar, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, tudo isso. Isso é que eu acho que é assim deslumbrante, né, que nos toma. Por isso que eu acho que a expressão experiência da graça, ela é melhor do que a expressão conceito de graça, por exemplo. Claro, a partir da experiência a gente pode conceituar, a gente pode escrever sobre, a gente pode teorizar e tal. Mas essa certeza, né, de que há um amor maior, que cobre todos os nossos pecados e que nos acolhe sempre, e aí eu sou muito radical, assim, no sentido de que a graça é para todos, e em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O ladrão mais iníquo, o assassino mais terrível, eu acho que estão inclusos, né, nesse grande amor de Deus, né, que não tem medida, que a gente usa a expressão grande porque a gente precisa tentar dizer da imensidão dele, mas que quando a gente coloca grande, parece que já faz um limite e não tem limite, eu acho. Bom, então, e tu está certo ao dizer que é estranho falar disso num texto do Antigo Testamento. Mas a gente também não pode esquecer que os profetas ainda não dão o nome de graça, mas eles já anunciam a possibilidade de uma vida melhor, né? De uma outra solução para os problemas da humanidade, que não a solução imediata, casa, comida e roupa lavada, né? Vamos pensar assim. Não, o povo, ele clama por algo mais, né? Então, assim, há dentro da caminhada do povo de Israel um desejo por uma resposta à profundidade da pergunta humana, que é qual é o meu lugar, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, qual é o sentido e significado da minha vida. Eu acho que o povo judeu já tenta isso, né? Ele não diz assim, mas ele vai dizendo de outras formas. Porque o povo vai experimentando modelos diferentes de gestão dos seus processos, que também não vão, digamos assim, dando soluções melhores, vão sendo só outras possibilidades. Então, no fundo, a caminhada do povo de Israel, ela vai apontando para alguma coisa que depois, no Novo Testamento, se solidifica mais, né? se consolida mais.
Que é aí a grande história teológica da salvação, né? É no Novo Testamento que todo o Antigo Testamento adquire um significado mais intenso, né? Claro, os judeus não me acompanharão nesse raciocínio, porque os judeus acham, né, não reconhecem Jesus e tal como Salvador. Mas a gente que reconhece, no fundo, a graça vai aparecer no Novo Testamento por uma questão só da nossa estrutura cronológica para entender as coisas. Mas ela já está presente na primeira angústia, na primeira pergunta, no primeiro questionamento que o ser humano faz desde o começo dos tempos. Um pouco isso que eu vejo. Claro, a gente pode dizer assim, biblicamente está forçando um pouco a barra, mas é que o bíblico está inserido num contexto cultural. Então, hoje, olhando para trás, a gente percebe essa saga, né, do povo judeu em busca de um outro lugar que não seja esse lugar terreno e pobre, né, limitado, que é o que a gente vive no dia a dia, né? Por melhor que seja, é sempre pobre, é sempre limitado, né? E olhando para trás, a gente percebe que, de fato, pela experiência dos judeus e dos humanos, né, da raça humana, não há outra possibilidade além da graça, né? Então, assim, todos os experimentos, toda a experiência, toda a vida vai apontando que você não consegue, né? A sociedade sozinha não consegue. Não dá conta de tudo, só pela graça mesmo. Você estava falando, eu estava lembrando de uma live do pastor Israel Belo com Ed Vinix, como é que chama aquele? Ed, esqueci, não consigo falar o nome dele, mas imagina os dois juntos, hein? Muito bom, é uma live muito boa. E eles estavam, o Ed estava falando de uma coisa que eu já vinha refletindo, que eu falo a palavra privilegiado e especial, ela nem deveria existir, porque a graça, ela tira esse termo de privilegiado. Ninguém mais é privilegiado, porque todos são, né? Ninguém mais é especial, porque a graça coloca todo mundo debaixo de um guarda-chuva que faz com que todos sejam especiais, né? E assim, é um grande problema quando a gente se acha como povo escolhido, como povo especial. Aí a gente tira um Moisés da vida aí desse guarda-chuva, porque ele não é especial. A gente tira o bandido do guarda-chuva porque ele não é especial, porque nós somos especiais. E isso tem a ver com a graça mesmo, né? Assim, a graça coloca todo mundo... E que notícia boa é essa, né? Puxa, nós somos iguais, né? Nós somos iguais. Outra coisa... Não, eu só ia dizer uma coisa, desculpa te interromper, mas assim, só para a gente entender, que isso não tira de todos nós, na caminhada regular da vida, os nossos compromissos de respeito, de cidadania, de cumprimento do que é o correto, nossos processos éticos, né? Isso não tira, tipo assim, posso matar, posso morrer, e depois Deus vai me recolher. Não é isso. Mas assim, a vida em sociedade, ela exige de nós todo esse conjunto de ações. Mas, assim, lá no fim, né, no juízo final, vamos dizer assim, o amor de Deus, ele é absoluto, né? Ele não faz acepção das pessoas, né? E hoje, na vida hoje, na experiência hoje, eu entendo que a graça nos liberta para viver essa vida em sociedade com justiça, essa justiça que Zacarias estava falando, né? Tá falando, né? Um futuro de justiça. Então, a graça, ela nos liberta, porque sem a graça, nós estamos, de fato, presos. Presos na culpa, presos no pecado, presos no especial, eu sou especial, o outro não é, né? Então, nós não estamos livres, sem a graça não somos livres para viver essa experiência de justiça, de amor, de fé, né? De desejar uma sociedade mais justa, onde os idosos, como diz o texto bíblico, né, vão poder andar nas praças. Olha que maravilha, um idoso poder andar na praça livre, né? Crianças brincarem na praças livres, né? Então, a graça nos dá essa liberdade, né? Bom, mas quero ouvir mais. Vamos, mais alguém quer falar sobre a graça? Pode falar, Luiz.
Bom dia, primeiramente, a todos e todas. O apóstolo Paulo talvez é responsável, é um dos responsáveis, digamos, né? Talvez o mais incisivo, nessa oposição entre Antigo e Novo Testamento, que se reflete na oposição lei e graça, né? Então, em geral, nós pensamos o Antigo Testamento, a lei, né? O Novo Testamento, a graça. Na verdade, existem muitos indícios da teologia da graça no Antigo Testamento, desde o começo. Mas a gente precisa ler com esses óculos, né? Com essa ótica. Porque se a gente lê com a ótica da oposição lei e graça, a gente vai jogar o Antigo Testamento fora porque ele é a lei. E a lei não nos interessa a graça. Então, claro que os teólogos como Wesley e tantos outros não faziam isso. Estou exagerando aqui, né? Porque eles entendem que não há, de fato, uma oposição tão radical, tão forte entre Antigo e Novo Testamento, e que mesmo a lei, e que mesmo na lei, nós podemos identificar aspectos da graça, né? Vejam só, por exemplo, a lei do jubileu, que dizia que a terra precisava descansar, precisava retornar aos antigos donos, toda aquela lei que alguns historiadores e teólogos acreditam que nunca foi, na verdade, implantada, mas era um ideal do povo de Deus. Por que não pensarmos esta lei como o ponto mais alto da graça na sociedade que eles estavam tentando criar? E aí a Ivonete lembra, então, agora, com a lição, né, as expressões dos profetas, né, que sempre apontam para um mundo de justiça, para um mundo de paz, para um mundo de direito, né? O direito e a justiça andam juntos, né, no Antigo Testamento, e ambos andam com a paz, né? Inclusive, paz e a justiça se beijam, né, naquela linda expressão do profeta. E o Antigo, nos Salmos, por exemplo, nós temos muitas expressões diretas, né, sobre a graça. Por exemplo, o Salmo, eu estou olhando aqui, né? O Salmo 13 é atribuído a Davi, né? Versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Então, graça e salvação estão intimamente ligados, e nós reinterpretamos com o Novo Testamento e com Jesus a ideia da criação de Deus e da redenção de Deus. Deus cria o homem, ou cria todas as coisas, cria o homem e a mulher. O homem e a mulher, digamos, traem a confiança de Deus, ele os expulsa do paraíso, né? Toda aquela história lá do Gênesis, mas Deus jamais abandonou o homem. A graça preveniente, aí que o Wesley falava, é Deus vindo atrás de nós, ou adiante de nós, sem nós merecermos. A Luciana escreveu aí no chat que graça é favor imerecido. Não merecemos, eles não mereciam. Adão, Eva, né, como protótipos desse afastamento do homem de Deus, são não merecedores, mas Deus vai, salva do Egito, acompanha no exílio da Babilônia, salva do exílio da Babilônia, enfim, e todos os eventos, né, do Antigo Testamento, eles estão encharcados dessa teologia da graça. Agora, a gente tem que usar esse óculos para poder ler. E o que a gente cantava há muito tempo na igreja, né, os famosos corinhos, né, e tinha um corinho que a gente sempre cantava: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e a ti bendirei, a tua graça. E isso é o Salmo 63. É o Salmo 63.
porque a tua graça é melhor que a vida. Salmo 63, versículo 3. Né? Então, só alguns poucos exemplos do Antigo Testamento. E, claro, sem entrar aqui, que demandaria muito mais tempo, na teologia da graça, que é genuinamente wesleyana, né? É uma contribuição wesleyana para a teologia de modo geral, né? Os estágios da graça que o Wesley vai mencionar, a graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora e outros aspectos que ele vai trazer na sua teologia, né? Então é muito rico digamos, esse tema, e agora depende de como nós o reconhecemos, né? Depende com que óculos nós estamos lendo isso na Bíblia, ele aflora ou não. Tá? Depois eu poderia falar alguma coisinha sobre os samaritanos, que você citou aí, mas só a título de curiosidade, porque não tem diretamente a ver com a lição, né? Mas deixamos isso para mais adiante. Bom, se a gente for observar as experiências dos personagens principais do Velho Testamento, Davi, Jacó, etc., eles só foram possíveis pela graça, porque o que Davi aprontou, o que Jacó aprontou, o que eles aprontaram, né? Se não fosse pela graça, eles não teriam toda essa importância, não teriam sido usados, inclusive, por Deus para abençoar o povo, né? É interessante. Vamos lá, mais alguém? Bom, já é 10h50, eu acho que eu não posso enrolar mais muito também não, né, gente? Desculpa. Bom, outra pergunta que nós precisamos conversar é o que podemos destacar de boas notícias da graça, então. Então, eu vou falar um pouquinho, depois eu abro a palavra para vocês, o que eu resumi, assim, mais ou menos, o que seria uma boa notícia da graça, né? Eu imagino uma pessoa que deva a sua casa e que é uma prestação muito alta e que tem que trabalhar muito duro para poder dar conta de pagar o financiamento dessa casa, e a coisa vai se apertando e a pessoa não dá muito conta, está prestes a ser colocada na rua, perder seu imóvel, né, perde emprego. Você imagina uma pessoa que recebe uma notícia, bom, a sua casa foi quitada, agora ela é sua. Imagina a notícia boa que é essa de a pessoa estar livre agora eu vou trabalhar para comer, não vou precisar mais trabalhar para pagar esse imóvel, né? Eu imagino mais ou menos, é uma coisa muito simples de se falar, mas mais ou menos uma boa notícia da graça seria essa: a gente passa a vida levando esse peso do pecado nas costas, né? O pecado pesa muito nas nossas costas. E a gente vai levando esse peso, de repente você conhece Jesus e ele te perdoa, sem você precisar trabalhar para pagar. Porque você não consegue trabalhar, você não consegue pagar. Então, se você não consegue pagar, a única coisa que te resta é a graça, e você recebe o perdão do pecado de graça, imerecidamente, esse favor que a Luciana falou, imerecido. Essa é uma notícia espetacular, essa é uma notícia que liberta, né? Liberta a gente para viver a justiça de Deus, viver. Então, eu resumo dessa forma, e gostaria que vocês falassem também. Vamos lá, quem começa? Eu acho que a maior e melhor notícia da graça que se pode, ou que a humanidade pôde ouvir, está resumida lá em João 3,16, né? Para mim, João 3,16 resume o que de melhor existe de uma notícia da graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe maior ou melhor notícia do que essa, né? Quando éramos nós ainda pecadores, Deus vem ao nosso encontro para nos resgatar. Isso do ponto de vista, digamos assim, mais espiritual, diríamos, né? Da espiritualidade, mas isso se reflete também no modo como Jesus veio ao encontro dos mais necessitados, por exemplo. E quando João Batista manda os discípulos, né? João Batista estava preso, manda os discípulos até encontrar o grupo de Jesus e perguntar se era ele que haveria de vir ou se devemos esperar outro. Jesus não faz um tratado teológico. Ele só diz, vejam aí, olhem ao seu redor. Os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, o reino da plenitude, da justiça e do direito. Então, isso é a melhor notícia da graça em todos os sentidos, né? Perfeito. Eu diria ainda assim que na verdade, compreender a graça, quer dizer, esse sacrifício de Jesus e essa oferta maravilhosa, que tu traduz no exemplo da casa, enfim, que a gente poderia traduzir em tantos outros exemplos, mais do que nunca é valioso, porque ela nos reconstitui ao nosso verdadeiro sentido para a vida, né? E quando a gente sente a graça resgatadora de Deus sobre nossa vida, a gente se isenta de tudo isso, que é o nosso limite no que nós tropeçamos todos os dias. A gente levanta tropeçando no nosso limite humano, a gente quer dormir mais, a gente quer... Bom, não é? Então, assim, o limite humano está nos acompanhando todos os dias. E nós não conseguimos vencê-lo nas nossas próprias forças. Isso está dado, né? Então, quando isso vem de fora e se nos oferece a possibilidade da gente voltar a ser, ou voltar a se apropriar da nossa natureza, de quem é filho de Deus, isso recompõe a nossa vida em todos os sentidos. Eu diria assim, não é só eu ganhei um presente a casa, que eu acho que é uma boa ideia, mas não é uma coisa pontual só, né? É alguma coisa que dá lógica para o nosso viver, porque é uma garantia tão absoluta que nos tranquiliza. A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando dobrar a esquina, mas a gente sabe que a gente está na companhia do Senhor, né? E na companhia do Senhor nada pode ser ruim para mim, no sentido de, mesmo que eu enfrente a morte, mesmo que eu tenha o sofrimento, e aí a gente vai, por exemplo, a gente vai para o caminho dos místicos, os místicos todos vão dizer isso. Mesmo que eu tenha que sofrer, eu estou na companhia do Senhor, né? E a gente não pode pôr fora essas experiências, por exemplo, dos místicos. São relatos belíssimos que a gente tem na história da igreja. Então, assim, a graça, além de ela ser... eu acho que a ideia da justificação e da santificação, né, que o Luiz mencionou antes, que o Wesley trabalha tão bem. Quer dizer, me apropriar da graça não é só me sentir justificado, mas eu me sentir salvo. E salvo significa, assim, isento dos medos, das angústias, das ansiedades, dos conflitos, dos equívocos, né? É isenção completa daquilo que me determina como humano, a minha humanidade, né? E aí eu mudo de patamar, porque o Senhor me amou primeiro, né? É Ele que ama primeiro. E eu acho que isso, bom, é como tu diz, na graça, eu sou encantada mesmo, né? Sou metodista por causa da teologia da graça. Não tenho outra razão para dizer que é aqui que eu me assento enquanto ser humano que encontrou o seu lugar de tranquilidade, né? Todos os pecados que a gente comete todos os dias, que são um monte, não é? Mais alguém? Não? Então, bom, deixa eu voltar aqui ao meu resuminho, então.
Bom, conversando sobre isso, nós temos agora mais duas questões para a gente discutir, que é quais os desafios que o presente tempo oferece à evangelização, que o objetivo da lição é a gente discutir, né, essa notícia da graça, então, a notícia da graça, né? Então, quais os desafios que o presente tempo oferece ao anúncio dessa notícia da graça? Então, vamos discutir novamente aí, que desafios nós temos, a igreja tem nesse tempo hoje, né, o tempo de luto, o tempo de... Todo mundo sabe como é que nós estamos vivendo, né? De desânimo. Nós precisamos, nesse tempo, anunciar essa boa notícia. Nesse tempo de muitas notícias ruins, nós precisamos anunciar a boa notícia da graça, né? Então, que desafio a igreja tem para esse anúncio? Vamos lá, quem começa? Ivonete, queria só fazer uma ponte aqui com a tua pergunta, com a estrutura das nossas lições nesse semestre, tá? Então, nós vimos um bloco de lições que trabalha a ideia da vida com Deus, o que significa isso, né? E aí as práticas cristãs, as formas de abastecimento da nossa história, nossa estrutura como cristãos e tal. Depois a gente tem uma segunda unidade que a gente terminou há 2 domingos atrás, que era a vida em Deus, no sentido de que do que significa mesmo cultuar esse Deus e o que ele pede de nós, o que a gente espera dele, assim por diante. E a terceira unidade, que é essa, cuja lição de hoje, né, é a segunda lição desse bloco, é exatamente a vida para Deus. Quer dizer, como é que eu, feito essa conversa, né, de eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim, Deus me chama, Deus me ama, Deus me salva, e eu faço, então, esse retorno. O que eu faço com tudo isso? Eu conto, né? Eu tenho que contar, não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi, né? Diz lá o apóstolo. Então, o que significa falar da graça? Significa, primeiro, entender que o cenário de hoje, com todas as suas dificuldades, não é necessariamente de fundo diferente do cenário dos outros personagens bíblicos da história anterior. Porque há sempre uma luta, há sempre uma prevalência, né, da sagacidade do outro, da malandragem dos governos, dos equívocos, enfim, das institucionalidades, dos preconceitos, do sacrifício e tudo isso. Então, assim, claro, isso vai vindo com outra roupa, né? Muda a moda, muda a roupagem, mas o problema de fundo é o mesmo, é a dominação do homem pelo homem, e assim por diante. Então, assim, o que significa anunciar a graça hoje? Eu acho que significa se melar, se molhar, se envolver com tudo aquilo que a gente vive hoje. Ontem eu fiquei fascinada de ver o quanto que o Brasil inteiro realizou, assim, passeatas e manifestações em função do moço lá que foi morto, né? E não é ele em si, ele pessoa necessariamente, embora possa ser, mas é ele como representatividade. Nós vivemos um tempo do preconceito brutal, né? Uma coisa era o preconceito velado, as dores emocionais, psíquicas e tal das pessoas. Hoje a gente está enfrentando isso assim na esquina de casa, né? Como é o caso do Moisés lá. Então, anunciar a graça hoje é enfrentar a loucura do tempo que a gente vive, que não é uma loucura diferente de tempos anteriores, mas ela tem outras roupas, portanto, exige da gente outras estruturas, outras ferramentas e assim por diante. Só para começar, assim. E eu acho ainda que nós até que, não sei se a palavra seria essa, mas evoluímos um pouco em relação a isso, porque hoje a gente discute, né? Hoje a gente reage, a sociedade reage, porque essas barbáries aí aconteciam sempre, né? Assim, mas não era discutido, não era. Hoje a gente discute as barbáries que acontecem com as mulheres, a gente discute o que acontece com as crianças, a gente discute. Hoje a sociedade está discutindo. Eu acho que é um passo que nós estamos dando, sim,
né? Talvez um passo para esse futuro que o Zacarias estava anunciando, de justiça, de paz, né? Quem sabe a gente esteja... É lógico que se a gente for ler as visões que Jesus teve, eu chamo de visão porque às vezes a gente fala que quando Jesus fala que importa que tenha isso, que vai ter pandemias, importa que vai ter isso, as pessoas entendem como se fosse uma vontade de Deus. Deus planejou ter pandemia, Deus não. Eu entendo que Jesus falava desse futuro porque ele conhece o tempo, né? Ele conhece o futuro, ele sabia o que ia acontecer. Não era plano de Deus que tenha nada disso, não, para poder ter a volta de Jesus. Deus não planejou ter desgraça antes de Jesus voltar. Deus sabe o que nós estávamos aprontando, que nós aprontamos, qual o rumo, né, da história. Mas, bom, mais alguém gostaria de contribuir, de falar sobre esse desafio que a igreja tem para anunciar essa boa notícia da graça? Pode falar, Zoé. Está desligado. Eu acho que uma das coisas que nos atrapalham muito, e eu estou falando isso de exemplo próprio, nos dias de hoje, a gente tem medo até de ir à igreja, por causa da violência. E aí, por exemplo, assim, eu simplesmente cortei, já um tempo atrás, a ajuda pelo vidro, assim, dona, compra minha balinha, tem um real. Eu tenho um medo assustador de atender essa gente, porque eu enxergo um outro elemento por trás dele. Eu enxergo uma violência, uma coisa assim. Então, eu me programei de outra forma. No porta-luva do carro sempre tem uma boa bolacha, alguma coisa assim, que eu... só tem isso aqui, você quer? Pronto. Quer dizer, como que você leva a palavra? Eu sei que em muitos casos a gente precisa encher o estômago da pessoa para depois alimentar fisicamente, para depois alimentar espiritualmente. Mas o momento é tão assustador que aí você já não vai muito à igreja sozinha, você não vai no culto da noite, porque também já não tem mais, você não evangeliza quem chega à sua porta, porque você não sabe quem que é ele. Então, esse medo assustador do mundo que nós vivemos nos atrapalha de levar a graça. Quer dizer, é mais fácil largar um saquinho de alimento pela janela, lá de cima, do que abrir a porta e conversar com a pessoa, levar uma palavra de ânimo, de esperança. Então, isso me assusta. Até quando, Zoé, esse medo vai te atrapalhar de passar a palavra do Senhor? E eu sei que isso não é só comigo. Não, então, não mesmo. Isso é uma das coisas dos dias de hoje. Comigo, que eu entendo. Eu entendo vocês. Eu, inclusive, ontem estava refletindo, porque eu estou lutando com orações, e eu acho que preciso até buscar um profissional, para não ter a tal da síndrome do pânico, porque está difícil, nesses tempos tão difíceis, não ter pânico, né? Pânico, medo. Minha sobrinha vai estudar, vai embora, vai estudar fora. Ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Sabe essa coisa assim de... Primeiro vem um pensamento ruim, para depois vir um pensamento bom. Não está fácil mesmo, não, viu? Não está fácil mesmo, não. Eu acho que outro desafio que a gente tem, que a igreja está vivendo, não sei se é só desse presente, mas a igreja está mal vista por uma parte da sociedade e está mal vista no sentido de que a igreja não está fazendo bem para a sociedade, essas pessoas não estão vendo a igreja com bons olhos,
por causa de toda essa exploração religiosa que está acontecendo aí, essa violência religiosa. E outra parte da sociedade, que são as pessoas mais simples, estão vendo de forma errada a igreja. Parece que a boa notícia da graça não está sendo bem, não é isso que elas querem. Elas não querem a boa notícia da graça, elas querem a boa notícia do hoje, que também, assim, as pessoas têm um problema hoje, elas estão com fome hoje, elas estão doentes hoje, elas querem resolver esse problema hoje também, né? E buscam na igreja essa solução, né? Essa solução. Então, eu acho que esse é um desafio bastante grande para a igreja hoje. Por isso que eu vejo, né? Um dos grandes problemas, tem igreja que se esvaziam, a igreja que está querendo anunciar a boa notícia da graça vai se esvaziando e as outras igrejas vão se enchendo porque as pessoas estão indo buscar não a boa notícia da graça, mas a boa notícia do hoje, do seu problema hoje. Bom, acho que esse é um desafio. Se vocês quiserem também comentar mais, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que esse um dos dramas da modernidade, como a gente chama os tempos de hoje, assim, é esse imediatismo, né? A gente efetivamente quer soluções muito rápidas, que tudo é muito rápido. O tempo, a noção de tempo hoje, ela está muito alterada, né? Pela questão das comunicações, né? Então, assim, a internet, a vida e todo esse avanço que a gente teve é verdadeiro e é saudável e é bom e facilita e tal, mas, por um outro lado, ele compromete o conceito de tempo. E nós queremos tudo assim para ontem. É aquela história, alguém manda um e-mail e se tu não responder em meia hora, ele acha que tu não está ligado, que não está... Né? Então, assim, e isso é muito complicado, porque cada pessoa compreende de um jeito, cada uma está numa estrutura profissional, pessoal, enfim. Então, essas demandas acabam tendo compreensões diferentes, né? Eu acho que isso é um problema mesmo. Bom, eu acho que quando a gente vai anunciar as boas notícias da graça, a boa nova do Evangelho, né? A gente canta lá no hino a boa nova do Evangelho, já se fez ouvir aqui, né? Não canto porque eu não sei cantar, só sei curtir a música dos outros, mas essa boa nova, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser adequada, né? Não é o mesmo que falar lá em 1500, não é o mesmo que falar 2000 anos atrás. Né? É uma outra coisa. Então, o que é essa outra coisa? Por isso que nós, metodistas, somos uma igreja tão especial, e não é também à toa que, por isso, a gente está perdendo um pouco da ênfase que a gente tinha, mas é que nós somos uma igreja de contexto, né? Nós somos uma igreja que pregamos a partir da leitura da realidade, né? Só pega qualquer sermão de Wesley, ele vai partir do real, da Inglaterra da época, enfim. Então, assim, isso é a demonstração mais pura, mais clara de que a mensagem a boa notícia do Evangelho, a boa nova, ela tem que passar por dentro da sociedade, né? Quer dizer, daquilo que é problema na sociedade. E a gente, às vezes, não faz isso. Então, eu acho que a igreja, assim, agora aqui, bem assim, um recadinho para nós mesmos, né? A Igreja Metodista no Brasil hoje, a gente tem falado isso várias vezes na classe, assim, a título de comentário, mas a gente perde um pouco desse lugar da igreja na sociedade brasileira, porque a gente parece que está negociando com muita facilidade coisas que são fundamentais para a gente. Bom, enfim, daí é uma outra conversa. Né? Bom, ainda pegando essa outra conversa aí, que eu deixei para o final para lançar as questões, vou aproveitar o gancho da sua palavra e já vou lançar. Nesse sentido, nós precisamos discutir o que é pecado, porque a lição aqui, ela conclui que, ao nos comprometermos em viver e anunciar a boa notícia da graça, entendemos o nosso chamado profético de denunciar o pecado e anunciar a esperança de Jesus. Só que nós estamos, na minha visão, nós estamos meio que confusos em relação a essa história de pecado.
Então, a igreja inventou um monte de pecado que está camuflando que de fato é pecado. Então, eu me lembro que quando adolescente era pecado dançar, mas pecado dançar, esse pecado dançar aí eu acho que está camuflando o pecado de deixar o outro passar fome, de não ajudar, não fazer o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro. Então, assim, mas essa é uma questão para a gente pensar e discutir também depois, né? Então, vou agilizar um pouquinho mais, que já é 11h13, eu achei que nós fôssemos terminar até mais cedo. Vamos aqui para o texto da Palavra que Ilumina. Então, o texto aqui traz alguns elementos para a gente discutir, ainda em relação a esse anúncio aí das boas novas, né? Eu vou ler aqui, uma minha página, o 110, Palavra que Ilumina, isso. Avança mais um pouquinho, que eu vou começar lá. Para este propósito, as instruções anunciadas pelo profeta Zacarias, aliás, desculpa, gente, eu vou voltar um pouquinho, porque para esse propósito, não precisamos saber qual propósito que é, né? Vamos lá, o livro de Zacarias nos inspira em duas direções: promover o reino de Deus na terra e desejar estar junto do Senhor no porvir, quando o seu reino será totalmente estabelecido. Promover o reino é não se contentar com as más notícias e se comprometer em comunicar ao mundo as boas notícias da graça. Fazemos isso com o foco no nosso processo de santificação, na transformação das pessoas e da sociedade e na concretização da missão de Deus de estabelecer seu reino. Para este propósito, as instruções anunciadas pelo profeta Zacarias são totalmente relevantes. Falar a verdade, praticar as justiças em favor da paz, não falar mal do próximo. Isso deve fazer parte do nosso comportamento individual e coletivo, como comunidade de fé. É por meio de compromisso com a verdade, a paz, a justiça e o amor que as boas notícias semeadas na terra frutificarão. Então, o que o texto fala sobre justiça? Justiça. É pela justiça de Deus, através da fé, que recebemos perdão e podemos viver corretamente. A boa notícia da justiça de Deus é que todas as pessoas podem receber a salvação, já que ela não vem por mérito próprio, mas pela graça, diante do preço pago por Jesus em nosso lugar. Deus é justo e ama a justiça. Assim como ele proporciona justiça a quem não é digno, seu povo deve ter prática justa para com todas as pessoas, em especial as que estão em situações de opressão ou de risco. Ainda pegando um gancho da fala do pastor Ed, na live que ele fez com o pastor Israel Belo, justiça, um dos elementos da justiça, é você alimentar o outro. Quando nós alimentamos uma pessoa, quando nós fazemos o bem para a pessoa, um exemplo seria alimentar o outro, nós não estamos simplesmente fazendo esse bem, nós estamos fazendo justiça. Porque nesse leque, nesse guarda-chuva da graça, todos têm que estar bem. Então, a justiça de Deus é a justiça que faz com que todos estejam bem. Então, quando nós fazemos algum bem para o próximo, para que o próximo fique bem, nós estamos fazendo justiça. Paz. A promessa do reino de Deus é de um governo com paz infinita. No hebraico, shalom, paz, significa não apenas ausência de guerra e brigas, mas também tranquilidade, segurança, prosperidade, saúde e bem-estar para todas as pessoas. O fruto dessa paz é a justiça. Eu não sei se foi a Rosa que falou, se foi o Luiz que falou,
sobre paz e justiça, foi o Luiz, né? Paz e justiça se beijam. Não é possível uma sociedade ter paz se ela não é justa. Então, a justiça, ela se beija de fato com a paz, né? E essa paz que Jesus dá é bem diferente da que o mundo oferece. Ela deve guardar nosso coração e mente para que possamos nos comprometer não apenas em anunciá-la, mas também promovê-la onde quer que estejamos. Aí o outro termo é alegria, né? O que nós podemos falar de alegria? Alegria, anunciar a alegria do reino de Deus é lembrar sempre que estamos caminhando para onde não haverá mais choro e nem dor. Mas essa alegria não é só para o futuro, já vivemos parte dela na terra. Ela não depende de circunstâncias terrenas, mas é completa quando vivemos diante da presença de Deus. Nos tornamos fortes quando recebemos essa alegria. Em relação ao amor, o amor de Deus é a base da aliança e da fidelidade que ele tem conosco. Jesus é a expressão do amor do Pai, e o Espírito Santo derrama amor no coração de quem é salvo. Muito mais do que nossas palavras, o amor deve nortear nossas ações, levando-nos à compaixão por todas as pessoas, até as inimigas, e ao sacrifício por quem necessita. Aí a gente lembra aquele livro Ame e Faça o que Quiser, né? Quem não leu aquele livro, eu acho que deveria ler. Ame e faça o que quiser. Lendo esse texto aqui, esse pequeno texto aqui da revista, eu tive a impressão de que a revista estava, de fato, resumindo tudo que nós havíamos estudado nas lições anteriores. É como se fosse um fechamento, embora não seja, né? Nós temos outras lições que vão fazer o fechamento. Mas ela faz um pré-fechamento, porque nós já estudamos sobre a alegria, né? Já falamos sobre a paz, já falamos sobre tudo isso aqui. Então, para concluir, aquela provocação que eu fiz, né? O texto fala aqui que, ao nos comprometermos em viver e anunciar a boa notícia da graça, entendemos o nosso chamado profético de denunciar o pecado e anunciar a esperança de Jesus. Então, eu acho que o que a gente precisa agora é começar a pensar sobre que pecado eu devo denunciar, né? Qual o pecado que eu devo denunciar? Né? E perceber, começar a observar se nós não estamos denunciando o pecado que estão camuflando o verdadeiro pecado, né? Estamos denunciando o homossexualismo como pecado, mas nós não estamos denunciando a homofobia, né? Então, precisamos pensar isso. Eu concluo com isso e passo a palavra para vocês, se vocês quiserem também fazer alguma conclusão, algum comentário. Não, eu acho que é isso mesmo, Ivonete, assim, nós sabemos, né, que esses temas são relevantes e eles, numa classe como a nossa, eles não se fecham, né, a gente volta, né, fazendo pontes com outros temas, como tu já mesmo mencionaste, porque, na verdade, a vida cristã é esse desafio mesmo, de como é que a gente vai traduzindo, né, as verdades das quais a gente vai se apropriando, porque tu mesmo disseste que no início, né? Eu entendi a graça a partir de falar, bom, mas claro que antes tu já estava na igreja, claro, mas assim, daí deu aquele salto, né? Aquele clique, isso acontece com todo mundo. Isso é, na verdade, a aprendizagem, né? A aprendizagem é quando a gente incorpora, né? Entende, isso tem sentido, trago para a minha vida e isso se organiza dentro de mim. Então, assim, a vida cristã é esse desafio permanente da gente estar sempre... Por isso que não termina, né? Por isso que a gente tem a compreensão de que não é só compreender a salvação, é se aperfeiçoar na salvação cotidianamente, compreendendo mais aqui, mais ali e tal. Enfim, então eu acho que uma lição como essa é uma lição densa, né? Ela toca em questões muito sérias. Essa questão da graça que a gente enfrentou no início, no Novo Testamento, no Antigo e tal, esse esclarecimento que o Luiz traz é bom, ajuda a gente a compreender. E essa relação que a gente faz de que anunciar a graça implica se envolver com a realidade em que a gente vive é outro salto de qualidade.
porque senão a gente vai para casa e diz, ai, que linda a lição de hoje, foi legal, fechou tudo. Né? E continuamos no preconceito, continuamos falando mal do homossexual, continuamos achando que o negro tem cheiro ruim, continuamos fazendo essas coisas, né? que no cotidiano as pessoas fazem. Então, anunciar a boa notícia da graça é alterar esse tipo de lógica cotidiana que a gente tem, né? E agir, inclusive, ajudando os outros a entender isso. Às vezes, um amigo mais chegado, uma pessoa querida, um familiar, a questão da vacina que está aí, a gente sabe que tem um monte de gente que não compreende, que não está tomando a vacina, enfim. Tudo isso faz parte dessa vida em comunidade, né? E se apropriar do mistério da graça é assumir junto o compromisso de anunciar isso. Se foi bom para mim, será bom para os outros. Mas como é que eu digo para o meu filho, para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu não amigo, né? Para a pessoa que eu falei com ela na feira, enfim. Como é que a gente faz? Esse é o desafio. Né? Então, assim, uma lição como essa atinge o seu objetivo quando a gente problematiza, quando a gente sai daqui meio assim, bom, e agora? Né? O que eu faço? Porque não é uma coisa simples, nós sabemos que não é simples, mas é sereno, né? Pode ser tranquilo, porque é do próprio Senhor que vem a nossa capacidade para, apropriando-nos do mistério da graça, falar sobre esse mistério e vivenciar esse mistério junto aos outros, né? Interferir na sociedade, buscar uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais amorosa, né? E mais alegre, né? Mas a gente esquece, às vezes, que ter a experiência da graça é sinal de alegria, tem que ser sinal de alegria, né? Porque finalmente encontramos a solução, né? Então, bom, como é que eu sou alegre no meio de tanta tristeza, no meio de tanta coisa equivocada, enfim. Esse é o grande desafio, né? Está dando tchau ou está querendo falar? Tá, tchau, tchau. Então tá, já é meio tarde, 11h25. Fala, Ivonete. Eu tinha pedido para a Luciana passar aquele vídeo que a Edna postou, mas aí está lá no nosso grupo. Acho que aquele vídeo ajuda a gente a ter um pouco mais de ânimo, né? Baseia na Bíblia, né? O nosso comportamento nesses tempos difíceis. É isso mesmo. Uhum. Então, pode sendo assim, a gente podia ir já caminhando para o encerramento, são 11h25, né? Eu, de novo, insisto e peço que os irmãos tenham, assim, o cuidado de, durante a semana, ligarem para um ou outro daqueles nossos queridos que não estão com a gente. Nós todos sabemos o desafio que é manter o hábito, né? Manter essa presença, essa semanal aqui, porque isso é bom para todo mundo, é bom para a gente, que o grupo fica mais rico, é bom para as pessoas, porque elas não ficam tão afastadas da comunidade religiosa, né? E, enfim, então, assim, cada um que sentir no seu coração, não vamos nem organizar isso, cada um que sentir que deve, pega o telefone, liga para fulano, para Beltrano, enfim, ou um amigo novo, uma pessoa nova, que a gente teve tantas pessoas novas, né, durante esse período todo, né? Então, assim, vamos lembrar disso, porque eu acho que essa é uma forma da gente também manter essa discussão acesa, né, viva e clara entre nós, tá bom? Podemos ir terminando, então? Vou pedir que a Vilna nos faça uma oração de despedida, nos desejando essa semana, pedindo que Deus nos abençoe nessa semana que se abre, né? Ó Deus, Ó Deus, mais uma vez, temos oportunidade de ouvirmos. Obrigado pelas palavras da Ivonete, foram muito boas e proveitosas. Rosa e o Luiz Cardoso também falaram e a gente pôde entender tão bem e podemos ver o que estamos fazendo também, não é? Eu pude recordar muito a minha vida e a minha semana. E o privilégio que a gente tem também da rede social, de termos o e-mail e termos o WhatsApp, que a gente, por ele, pode passar muitas coisas boas para quem
para as pessoas que estão precisando. Dá-nos uma semana de paz, de alegria, de regozijo, e que a graça do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. 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 Então, uma boa semana para nós, que Deus nos abençoe nos nossos planos, nos nossos projetos, não é? Amém. E até domingo que vem. Um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.